Nesta aula, vamos discutir a dimensão político-pedagógica do Conselho Escolar. Discutiremos como a escola se relaciona com um projeto de uma sociedade mais justa, com ênfase na luta política e na construção de processos educativos emancipadores. Será que todos já chegaram para a nossa reunião de hoje? Hoje vamos discutir um assunto muito sério e de interesse de todos. Espero que todos já tenham chegado. Bom dia! Vejo que só faltava eu. Sim, Yolanda. Sente-se, por favor. Bem, como todos já estão presentes, gostaria de dar início à nossa reunião de hoje com a seguinte questão. O que é a dimensão político-pedagógica do Conselho Escolar? Todos nós devemos ter essa questão bem esclarecida. Para que haja uma gestão democrática na escola, é fundamental a existência de espaços propícios para que novas relações sociais entre os diversos segmentos escolares possam acontecer. Segundo o filósofo italiano Norberto Bobbio, quando se quer saber se houve um desenvolvimento da democracia num dado país, o certo é procurar saber se aumentou não o número dos que têm direito de participar das decisões que lhe dizem respeito, mas os espaços nos quais podem exercer esse direito. Assim, o Conselho Escolar constitui um desses espaços, juntamente com o Conselho de Classe, o Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Mestres, entre tantos outros possíveis. Mas, Sofia, eu sei que o Conselho Escolar possui uma característica própria, que lhe dá uma dimensão fundamental. Ele se constitui uma forma colegiada da gestão democrática. Assim, a gestão deixa de ser o exercício de uma só pessoa e passa a ser uma gestão colegiada, na qual os segmentos escolares e a comunidade local se congregam para juntos constituírem uma educação de qualidade e socialmente relevante. Com isso, compartilha-se o poder e as suas responsabilidades. Isso mesmo, Rose. Nesse contexto, o papel do Conselho Escolar é o de ser órgão deliberativo, consultivo, mobilizador e pedagógico mais importante do processo de gestão democrática. Não como instrumento de controle externo, como eventualmente ocorre, mas como um parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola. Por isso, é tão importante saber que nossa participação nesse processo precisa estar ligada prioritariamente à essência do trabalho escolar. Assim, acompanhar o desenvolvimento da prática educativa, do processo de ensino-aprendizagem é uma tarefa muito importante. Mas é importante esclarecer que, dessa forma, a função político-pedagógica do Conselho Escolar se expressa no acompanhamento com todo o processo educacional, tendo como foco privilegiado a aprendizagem, seja no planejamento, na implementação e na avaliação das ações da escola. Isso mesmo, Esther. E podemos ver isso bem claro no projeto político-pedagógico da escola. Por meio desse instrumento, podemos planejar, implementar e avaliar as práticas educativas no interior do espaço escolar. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que nesse acompanhamento corresponsável, o Conselho Escolar participa da construção do projeto político-pedagógico e acompanha o desenrolar das ações da escola, num processo permanente de participação e avaliação? Quer dizer que nós do Conselho temos que estar atentos à implementação do projeto político-pedagógico. Mas como vamos fazer uso dos nossos diferentes olhares para uma possível melhora na prática escolar? Yolanda, é importante lembrar que esses momentos de avaliação servem como diagnóstico, ou seja, como apresentação da realidade que, por sua vez, indica quais aspectos podem ser mantidos, quais os que devem ser revistos na prática cotidiana da escola e quais novos procedimentos precisam ser propostos. Toda essa ação de acompanhamento tem uma finalidade maior, a construção de uma educação democrática e emancipadora. Portanto, é necessário que o Conselho Escolar exerça sua função mobilizadora junto à comunidade, para discutir a qualidade da educação ofertada na escola. Assim, a pergunta que o Conselho Escolar pode fazer é: queremos que nossa escola contribua para a manutenção de uma realidade injusta ou uma educação que contribua para a transformação dessa realidade? Queremos uma escola que seja mediadora de mudanças sociais e que contribua para uma sociedade mais justa. Os conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula, a metodologia a ser empregada pelos docentes, a avaliação da aprendizagem escolhida,
o processo de participação dos diversos segmentos nas atividades escolares. Tudo isso deve ser coerente com o projeto de uma escola emancipadora que queremos. Isso mesmo, Roberto. E a partir de então, sabendo onde se deseja chegar e que concepção de educação se deseja desenvolver. O Conselho Escolar deve iniciar uma ação consciente e ativa na escola. É por isso que é tão importante compreender por que a função do Conselho Escolar é fundamentalmente político-pedagógica. É política na medida em que estabelece as transformações desejáveis na prática educativa escolar. E é pedagógica, pois estabelece os mecanismos necessários para que essa transformação realmente aconteça. Olha, tudo até agora foi muito bem esclarecido. Mas cabe destacar que o sentido político aqui desenvolvido não se refere à política partidária, mas sim a toda ação consciente e intencional que vise manter ou mudar a realidade nas suas diversas dimensões. É isso mesmo, Rafael. Devemos compreender a educação como prática social que visa o desenvolvimento de cidadãos conscientes, autônomos e emancipados e entender o Conselho Escolar como um mecanismo de gestão democrática colegiada. Bem, acho que todos compreenderam a dimensão político-pedagógica do Conselho Escolar. Podemos, então, dar por encerrada nossa reunião. Obrigada a todos e até a próxima. Tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.